paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Irmãos, fiquei muito feliz quando eu recebi essa oportunidade de poder estar ministrando, especialmente nesse culto especial que é o Dia das Mães. Não que todos os outros cultos não sejam especial. Todo culto é especial para aqueles que verdadeiramente vêm buscar a presença de Deus. Mas quando o pastor colocou ali, no grupo da diretoria, a escala do mês ali de pregação, no momento eu não me atentei muito por conta da correria do trabalho, mas depois eu fui ver a Dia das Mães. Então fiquei maravilhado por conta disso, uma responsabilidade maior ainda, poder estar ministrando num culto como esse. Amém? Obrigado, pastores, pela confiança, pela oportunidade. Que Deus continue nos dando sabedoria. Amém? E também quero desejar um feliz Dia das Mães para você que é mãe. Porque ser mãe não é uma tarefa fácil. Ser mãe muitas das vezes é carregar uma responsabilidade que muitos não veem. Carregar a responsabilidade de uma casa sozinha. Ser mãe muitas das vezes é entrar dentro de um quarto e querer ficar sozinho chorando. Ser mãe é querer conciliar tudo, ajudar os filhos, ajudar o esposo, dar conta na tarefa de casa, dar conta na tarefa nos trabalhos na rua. Então, eu quero parabenizar você, mulher que é mãe. Que Deus continue te dando sabedoria, que Deus continue te dando força, graça e entendimento. Amém? Vamos à palavra de Deus nesta noite, amém? Vamos nos colocar de pé. Reverência à palavra do Senhor nesta noite. E eu te convido a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Timóteo, no seu capítulo de número 1 e o versículo de número 3 por diante. Você que não trouxe a sua Bíblia, nos acompanha ali pelo Data Show. Amém? Segunda carta de Paulo a Timóteo, seu capítulo 1 e o versículo de número 3 em diante. Amém? Glória a Deus. Que vai dizer assim a palavra de Deus: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Amém? Coloque sua Bíblia na cadeira aberta, não feche não. Vamos orar mais um pouco, pedir para que o Espírito Santo de Deus continue falando com a sua igreja. Amém? Pai, mais uma vez estamos aqui clamando a Ti, orando a Ti mais uma vez, pedindo mais uma vez o Teu perdão, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, que nesta noite o Teu Espírito Santo continue falando com a Tua igreja, que o Teu Espírito Santo continue parando sobre este lugar, que o Teu Espírito Santo continue, ó Pai, falando no coração desse homem, desta mulher. Pai, que nesta noite a Tua palavra possa ser como uma flecha
Que a Tua palavra nesta noite venha ser como uma espada, Senhor, ao ponto de penetrar ao nosso coração, dividir as juntas e medulas. Ó Pai querido, porque a Tua palavra ela tem esse poder. Senhor, a Tua palavra nesta noite seja a maior revelação de todas aqui nesta casa. Senhor, que a Tua palavra nesta noite possa falar com esse homem, com esta mulher, confrontar este homem, esta mulher, assim como me confrontou. Ó Pai querido, nesta noite chuvosa, eu não quero que seja apenas eu, mas o Teu Espírito Santo falar com Teus filhos. Por isso eu te peço, Pai, continue transformando esse ambiente em um ambiente de glória. Pai querido, a Tua palavra diz que no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 2, ó Pai, quando Salomão ele apresentou aquele templo diante do Senhor, a Tua palavra vai dizer que o Senhor tomou conta daquele lugar ao ponto de quem estava ali dentro não conseguia sair e aqueles que estavam do lado de fora não conseguiriam entrar, ó Pai, porque o ambiente se tornou sagrado. Pai querido, não é este lugar que é sagrado, não é este lugar que é santo, mas quando a Tua presença habita no lugar, o lugar se torna santo. Por isso eu te peço, ó Pai, habita nesse lugar, transforma esse lugar num ambiente de glória, a qual as pessoas que aqui estão, ó Pai, possam Te adorar em espírito e verdade. Que o Senhor possa achar em nós verdadeiros adoradores, que o Senhor possa achar em nós, ó Pai, verdadeiros corações aquebrantados na Tua presença. Espírito Santo, continue falando com a Tua igreja. Aleluia. Papai querido, tudo aquilo que veio roubar a Tua palavra, tudo aquilo que veio tentar dos Teus filhos impedir de Te adorar, de prestar verdadeiramente um culto racional a Ti, Deus, eu repreendo agora, e que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Aleluia. Que os Teus filhos, ó Pai, continue Te adorando em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Tome seus assentos. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, nós sabemos que quando o apóstolo Paulo ele tem ali um encontro com Jesus no caminho de Damasco, a vida de Paulo ela é transformada. Quando ele tem esse encontro com Cristo, onde ele está perseguindo a igreja, aonde ele está com uma carta na mão para prender, para bater, para levar alguns cristãos ao cárcere, ele vai ter um encontro com Jesus. E o próprio Jesus olha para ele e fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ali a vida de Paulo é transformada da água para o vinho. Nós vamos ver que Paulo tem uma conversão radical em sua vida. A vida de Paulo já não passa a ser mais a mesma, porque eu tenho a convicção e a certeza que quem verdadeiramente se encontra com Jesus tem a sua vida transformada. Eu nunca vi ninguém que buscou por Ele, clamou por Ele, ele não teve uma transformação verdadeira. Então, quando Paulo ele tem esse encontro com Cristo, a vida de Paulo muda. E nós vamos ver ali Ananias, o discípulo, recebendo uma ordem de Deus para ir aonde Paulo estava orando, estava já clamando ao Senhor. Ananias colocando as mãos sobre Paulo e as escamas caindo ali, então ele começa a fazer o quê? A pregar o Evangelho. Porque foi para isso que ele foi chamado. Porque nós vamos
ver que Paulo ele já era escolhido desde o ventre da sua mãe. O próprio Jesus olhou para o profeta Ananias ali, o discípulo Ananias, e disse: ele é um instrumento escolhido meu. Então, a partir daquele momento que Paulo tem as escamas dos seus olhos tiradas, caem, ele começa a fazer o que foi chamado o seu propósito. E qual era o propósito de Paulo, um missionário? E nós vamos ver que Paulo então ele começa a fazer isso. Ele começa a pregar, ele começa a anunciar a palavra de Deus. Aquele que perseguia agora passa a ser perseguido. Aquele que queria matar agora está sendo apedrejado, passando por tudo aquilo que ele mesmo fazia com as pessoas. E quando ele vai em uma dessas suas viagens missionárias, na segunda viagem missionária, no capítulo 16 de Atos, a Bíblia vai dizer que Paulo ele encontra Timóteo. E quem dá relato de Timóteo para Paulo não é o jovem Timóteo, mas quem vai falar de Timóteo para Paulo era a própria sociedade a qual Timóteo vivia. Que ele era um discípulo exemplar, que ele, apesar de ser jovem, era um jovem que tinha caráter. Apesar de ser jovem, ele era um jovem que verdadeiramente seguia à risca as Escrituras. Então Paulo ele fica impactado por Timóteo ser um jovem e seguir à risca a palavra de Deus. E Paulo então decide levar consigo Timóteo nas suas viagens missionárias. Paulo então decide carregar Timóteo e ele vai adotar Timóteo como um filho na fé. Paulo vai ter Timóteo como se fosse o seu próprio filho, porque ele mesmo nas suas duas cartas ele vai dizer: meu filho amado, meu filho Timóteo, ele mesmo vai declarar isso, que por onde ele passava ele tinha o prazer e a menção de falar quem era Timóteo. Só que entenda uma coisa, antes de Paulo chegar até a Timóteo, tinha duas mulheres que foi fundamental na vida espiritual de Timóteo. Essas duas mulheres são quem? Sua avó e sua mãe Eunice. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Assim como eu falei, hoje é um culto especial do Dia das Mães. E nós vamos ver aqui, nós temos o costume de dizer que filho de crente não é crente, é verdade, top essa fala, mas a gente tem a importância de influenciar a vida dos nossos filhos a seguir o caminho de Deus. Isso é um dos papéis principal de um homem e de uma mulher. A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios que a mulher sábia ela edifica a sua casa. Então nós vamos ver que uma das importâncias de uma mulher dentro de um lar é o quê? É edificar a sua casa. E nós vamos ver que a fé que Paulo ouve de Timóteo, a fé que Paulo ouviu de quem era Timóteo, um discípulo exemplar, um homem que seguia as Escrituras, um homem que verdadeiramente andava nos caminhos do Senhor, mas antes disso tudo acontecer, por trás de Timóteo, havia duas intercessoras, havia duas mulheres que clamavam pela vida dele, porque nós vamos ver que a fé que agora Paulo está falando que habita em Timóteo, primeiramente começa em quem? Começa em Lóide, que é a avó de Timóteo. Essa fé que está habitando dentro de Timóteo, que impressiona Paulo. Paulo ele vai ficar impressionado com a fé que está habitando em Timóteo. Primeiramente começa na sua avó. Da sua avó vai passar para a sua mãe, ao ponto de alcançar Timóteo. Então eu torno a dizer: filho de crente não é crente.
mas a gente tem a responsabilidade de influenciar a vida dos nossos filhos. A gente tem a responsabilidade como pai, como mãe, de influenciar a vida dos nossos filhos. Só que entenda uma coisa: eu não vou influenciar a vida dos meus filhos com palavras. Eu não vou influenciar a vida dos meus filhos com argumentos. A vida dos meus filhos vai ser influenciada pela minha atitude. Vou repetir. A vida dos meus filhos, a fé que habita em mim, que habita na minha esposa, que habita em você que é pai, que é mãe, só vai alcançar o seu filho quando você começar a exercer ela na frente dele. Mas aí talvez você me pergunte, mas como que eu faço isso? A Bíblia não vai falar, a Bíblia não vai fazer menção, mas eu começo a conjecturar, eu começo a olhar o texto e começo a analisar. Timóteo, creio eu, que via a sua avó e a sua mãe orando. A Bíblia não fala. Timóteo, creio eu, que ele via a sua mãe, a sua avó, talvez ali lendo a palavra, que era muito difícil naquela época. Hoje em dia a gente tem um acesso muito fácil à palavra. Hoje em dia, em qualquer plataforma na internet, você consegue abaixar a Bíblia no seu celular. Você consegue ter a Bíblia na palma da sua mão. Só que naquele tempo era diferente. Não era qualquer um que tinha acesso às Escrituras. Não era qualquer um que tinha essa facilidade que a gente tem hoje. Só que hoje em dia parece que as coisas estão sendo invertido. Hoje em dia a gente tem a facilidade de ter uma Bíblia na palma da mão, aonde a gente estiver, só que a gente tem pouco influenciado na vida dos nossos filhos. Porque a gente fala muito e faz menos. Então a gente tem que entender que não é aquilo que a gente fala, mas é aquilo que a gente vive. A fé que primeiro habitou em Lloyd alcançou a sua filha. E através dessa mesma fé, desse mesmo Espírito, vai alcançar Timóteo. Por quê? Elas não falavam, elas colocavam em prática. O amor de mãe, ele é comparado como se fosse o amor de Deus. Não tem algo maior na face da terra a não ser um amor de uma mãe pelo seu filho. Porque mãe que é mãe, ela dá vida pelo seu filho. Uma mãe que é uma mãe, ela se coloca na frente de uma bala pelo seu filho. Ela se coloca na frente de um carro pelo seu filho. E não foi isso que Jesus fez. Ele entrega o seu filho. Ele deu o seu único filho. O que é isso? Amor. E o amor de mãe é comparado a isso. Eu sei que não vai chegar nem perto do amor de Deus, mas tem essa comparação. Só que infelizmente nós temos visto que alguns pais, algumas mães não têm influenciado na vida dos seus filhos e acha que a igreja é obrigada a educar, ou a escola. Só que não é isso.
Aqui nós vamos ver um papel que quem influenciou a vida do jovem Timóteo foi a sua mãe, foi a sua avó. E hoje eu paro e faço uma reflexão. Será que temos influenciado na vida dos nossos filhos? Será que os nossos filhos podem olhar para mim hoje, o meu filho pode olhar para mim hoje e falar, eu quero ser como o Senhor? Será que a minha filha pode olhar para a mãe dela e falar, não, eu quero ser como a senhora? Isso é o maior orgulho de um pai e de uma mãe. Ver que você está deixando um legado para os seus filhos. E o maior legado desta terra é poder ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Porque o livro de Provérbios vai nos ensinar também isso. Que nós temos que ensinar os nossos filhos o caminho que se deve andar. Nós temos que ensinar, nós temos essa responsabilidade. Lloyd e a mãe de Timóteo, Eunice, ela sabia que ela tinha essa responsabilidade. Aqui não vai mencionar o pai de Timóteo, só fala que ele era um grego. Mas não fala que essa mesma fé que agora está em Timóteo, estava no seu pai, não fala isso. Fala que estava na sua avó e na sua mãe. Aleluia. Então, está vendo vocês, mulheres, a responsabilidade que vocês têm na mão? Vocês é o centro do lar de vocês. Porque parece que quando está tudo dando errado, a mulher, ela entra com essa parte de sabedoria, como Salomão está nos ensinando, a edificação. Então, seja uma influenciadora na vida do seu filho. Que os nossos filhos possam olhar para nós e falar, eu quero ser como o Senhor, eu quero ser como a senhora. Que os nossos filhos olhem para a gente como os maiores exemplos. Que o meu filho, ele possa olhar para mim como um pastor e falar, eu quero ser um pastor como o Senhor. Ser um exemplo. Que essa fé que está em mim, que essa fé que está na minha esposa, que alcance a vida deles. Que essa fé que habita em nós, que esse Espírito que habita em nós, que alcance a vida deles. Porque Paulo fica impressionado. Paulo, ele fica impressionado com tudo isso. E ele tem o desejo de mencionar isso na segunda carta. Ele tem o prazer de lembrar da fé que ele viu em Timóteo. É como se ele estivesse dizendo para Timóteo, é como se ele estivesse dando uma exortação a Timóteo. Porque a gente aprendeu aqui na EBD, na Escola Bíblica Dominical, que exortação não é brigar. Mas a exortação é animar a pessoa novamente, trazer a pessoa novamente para o caminho, para o propósito. A gente tem essa visão distorcida que pegar e trazer essa palavra exortação significa que você vai tomar uma bronca, significa que você vai tomar um esporro de alguém. Não, não é isso. Exortação é animar a vida da pessoa, que muitas das vezes está desanimada, que muitas das vezes está querendo parar, querendo largar tudo, e você traz uma exortação para a vida dela, e ela volta de novo para o caminho. Era isso que Paulo estava fazendo com Timóteo. E muitas das vezes a gente vai ter que fazer isso como pais, pegar os nossos filhos, exortar eles, mostrar para eles a verdade. Porque se eu não ensinar o meu filho a verdade, o mundo está aí para ensinar. Se eu não ensinar como um pai, se a minha esposa não ensinar como uma mãe, o mundo está aí para ensinar.
E o ensinamento do mundo é dolorido, irmãos. Para quem já viveu nesse mundo doido aí sabe disso do que eu estou falando. Para quem já viveu nos mundos de baladas, de festas, de drogas, de bebida, de prostituição, sabe do que eu estou falando. Que muitas das vezes não ouvimos os nossos pais, a nossa mãe dizendo: não vai, fique em casa. E a gente não ouvir e sair. Só que quando a gente saía para as baladas, elas dobravam o joelho e está ali do lado da nossa cama orando. Quantos de nós não estamos aqui hoje por conta de fruto de oração das nossas mães? Quantas vezes não saímos para a rua e a nossa mãe dobrar o joelho ali e falar: cuida. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Quantas vezes não saí para as baladas da vida e a nossa mãe está ali intercedendo pelas nossas vidas, clamando, pedindo pela misericórdia de Deus. Quantos de nós não estamos de pé aqui hoje porque a mãe estava clamando? Hoje nós estamos aqui para a honra e a glória do Senhor. Hoje é o Dia das Mães. E quantos de vocês que já não moram mais com as mães de vocês ligou para ela dizendo: mãe, eu te amo. Quantos não deixou de ligar para sua mãe dizendo: mãe, feliz Dia das Mães? Deixa eu ir um pouco mais longe. Há quanto tempo você não olha para sua mãe e fala: eu te amo? Só que a gente só quer dar valor quando perde. E para quem já perdeu sabe que aqueles 5 minutos quando o coveiro ele pega e fala: ó, você tem 5 minutos para se despedir dela. E você saber que nunca mais você vai ver a sua mãe ou seu pai, aquilo ali machuca. Então valorize a tua mãe, valorize o teu pai. Porque Dia das Mães não é hoje. Dia das Mães é todo dia. E eu falo por mim, muitas das vezes eu sou falho. Eu estava comentando isso nos homens. Tem vezes que eu fico uma semana sem ir na casa da minha mãe.
estou valorizando enquanto ela está aqui. Só que será tarde, irmãos, a gente querer dizer eu te amo quando ela estiver dentro de um caixão. Porque ela já não vai estar mais te ouvindo. Ali ela já não vai estar mais te escutando. Então eu falo para vocês jovens hoje, valorize a mãe de vocês enquanto vocês têm. Honre o seu pai e a sua mãe, porque a própria palavra vai nos dizer que o primeiro mandamento com promessas na nossa vida é o quê? É honrar pai e mãe. Se eu não honro meu pai e a minha mãe, não adianta eu querer viver as promessas de Deus. Então deixa eu te dizer, dá tempo ainda. O Dia das Mães ainda não acabou, dá tempo de você, se você não fez isso, de você chegar na sua casa, pegar o seu celular, ligar para sua mãe e dizer: mãe, eu te amo. Ou se você mora perto dela e você não foi lá porque talvez você está brigado com a sua mãe, quebra isso hoje. Quebra esse orgulho hoje. Porque um filho ficar brigado com a mãe, isso não é de Deus, irmãos. É a sua mãe. Ah, mas ela que fez isso, ela que fez, não importa, é a sua mãe. A Bíblia está dizendo para a gente honrar. Porque assim como o jovem Timóteo viveu as promessas de Deus, por quê? Porque honrou seu pai e a sua mãe. Só que infelizmente a gente como filhos não tem honrado os nossos pais e as nossas mães. A gente tem falado muito da boca para fora e pouca atitude. É um culto como esse para a gente parar e refletir que ainda dá tempo da gente mudar alguns hábitos na nossa vida, da gente começar a valorizar verdadeiramente o nosso pai e a nossa mãe, porque eles sempre vão estar de braços abertos para te receber. E todas as vezes que a nossa vida dá errado, para onde a gente corre? Para o braço da nossa mãe, do nosso pai. Porque é o melhor lugar para poder desabafar os nossos problemas muitas das vezes. Porque não existe colo como um colo de mãe. Não existe. Você pode procurar em qualquer outro lugar. O melhor colo é o colo de mãe. Tudo que a mãe faz é diferente. Você pode tentar fazer uma comida como a sua mãe faz, mas vai ser diferente. A comida da sua mãe sempre vai ser melhor, irmãos. Você compra uma cama, você pode colocar o lençol que está na cama da sua mãe, na sua cama não vai ser igual à cama da sua mãe, é diferente. Tudo que a mãe faz é diferente. Por quê? Porque é mãe, irmãos. Só que a gente não valoriza isso, pequenas coisas, e a gente não sabe valorizar. E Isaías capítulo de número 66, versículo de número 13, diz assim: assim como a mãe conforta seu filho amado, eu digo igualmente de alguns modos. O que Deus está nos ensinando, Ele está nos mostrando aqui? Que da mesma forma, assim como eu falei, o amor de mãe é comparado como o amor de Deus. E da mesma forma que a mãe, ela acolhe o seu filho, que ela abraça o seu filho, assim também Deus, Ele faz.
É por isso que não há amor igual um amor de mãe. Eu sei que tem pais aqui que ama de verdade seu filho, ele briga pelo seu filho, ele luta pelo seu filho, mas o amor de mãe é diferente. O amor de mãe é diferente, irmãos. Quando você toca no filho dela, você pode se preparar que ela vai. A Bíblia também vai dizer no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, que pode uma mãe se esquecer do filho que mamenta? Ainda que esqueça Deus, Ele jamais esquecerá de nós. Difícil uma mãe esquecer de amamentar o seu filho, mas pode acontecer. Difícil. Porque muitas das vezes ela vai ficar noite sem dormir, cansada ali, como eu já vi a minha esposa virar uma madrugada porque o meu filho estando com cólica não conseguia dormir, o vizinho achando que nós estava batendo, matando a criança, mas era a cólica que estava na criança, e eu olhar para ela e entender o amor de mãe. Eu olhar para ela cansada, com Samuel no colo, balançando, e a criança não parava de chorar, e ela querendo dormir, ela querendo descansar, e eu olhar para ela ali, eu falei, que amor é esse? É o amor de uma mãe. Esse é o amor mais verdadeiro que você vai encontrar. A mãe é aquela que torce por você. Você pode ter certeza, irmãos, é a que mais torce por você aqui na face desta terra. É ela que quer que o seu sonho seja concretizado. É ela, irmãos. Eu nunca vi uma mãe olhar para o filho e falar, não, isso aí não vai dar certo, irmão. Ela pode talvez olhar aquilo ali e não acreditar, mas ela vai olhar para você e vai dizer, não, filho, vai dar certo. É o amor de mãe. E mais uma vez, para me finalizar, eu quero parabenizar vocês, mulheres que são mãe. Deixo aqui as minhas sinceras palavras. Quero parabenizar vocês como mulheres, porque vocês são guerreiras. Porque vocês verdadeiramente, vocês não são o sexo mais frágil. Não, mentira isso aí, irmão. A mulher é forte. A mulher é forte. E para mim terminar, eu quero orar por você, mulher que é mãe. Quero que você se coloque de pé. Eu vou orar pela sua vida. E nós vamos fazer algo diferente aqui. Não é a mãe que vai orar pelo seu filho hoje, é o filho que vai orar pela sua mãe. Aleluia! É o filho que vai orar pela sua mãe. Porque assim como eu falei, muitas das vezes é a mãe que está intercedendo pelo seu filho. Hoje você vai fazer ao contrário, é você que vai interceder pela sua mãe. Aleluia. Pode se colocar toda a igreja de pé. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Quero que você, como filho, comece a interceder pela sua mãe aí. Talvez a tua mãe não está aqui hoje, mas eu creio que aonde você não pode estar agora, a tua oração ela chega. Então começa a orar pela tua mãe agora, começa a interceder por ela, que muitas das vezes carrega um fardo pesado, carrega a responsabilidade de uma casa, muitas das vezes chora sem você ver para não te deixar triste. Valorize a sua mãe enquanto você tem.
Valorize, ore por ela, clame pela sua mãe agora. Se ela ainda não é uma mulher convertida, comece a orar pela conversão dela, comece a orar para que Jesus alcance a vida dela agora, nesse momento. Comece a orar por ela agora, comece a interceder agora. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada mãe aqui nesta noite, ó Pai. Eu oro pedindo para que o Senhor continue fortalecendo. Eu oro para que o Senhor continue dando vigor, sabedoria. Eu oro nesse momento agora, Senhor, pedindo para que o Senhor continue sustentando, ó Pai. Continue sustentando essa mulher forte, que muitas das vezes quer parar, quer largar tudo, quer abandonar tudo. Pai, mas eu oro nesse momento agora para que o Senhor fortaleça, Senhor, para que ela continue caminhando, para que ela não desista. Que em nome de Jesus, ó Pai, que não falte o Teu vigor sobre a vida de cada mulher, Senhor. Senhor, assim como diz a Tua palavra, que elas possam ser mulheres sábias no redor da sua casa, dentro dos seus lares. Senhor, que elas possam ser mulheres que tragam a sabedoria para dentro dos seus lares, que elas edificam os seus lares na Tua presença. Por isso eu te peço, fortalece, Senhor. Fortalece, Senhor. Fortalece, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, possa consolar cada mulher que perdeu o seu filho, cada mãe que perdeu o seu filho. Tem misericórdia. Oh, Espírito Santo. Só para ouvir a voz dela mais uma vez. Foi ela que segurou tua mão.